Bom dia, queridos, em mais uma aula da melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Bem, como é do conhecimento de todos, o tema desse trimestre é recomeçar, um grande desafio. A lição de hoje é a de número 6, caminhando na direção certa. O personagem principal é Esdras, e a base bíblica da lição de hoje está no capítulo 7 de Esdras. Qual é o contexto da lição de hoje? O contexto da lição de hoje é a volta da segunda turma dos exilados da Babilônia, com um grande desafio: concluir a reconstrução do templo. Vamos fazer a leitura do versículo-chave da lição de hoje, que se encontra no capítulo 7, do verso 10 do livro de Esdras, que diz o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras é citado como um escriba hábil da lei de Moisés, e ele tem a tarefa primordial de ensiná-la aos que não a conheciam. Dentre as várias características de Esdras, nós podemos perceber que sobressai que Esdras é um homem intérprete da palavra de Deus, um professor daqueles que procuram conhecer a lei, cumprir a lei e viver a lei, e só então ensiná-la. Com base no capítulo 7, verso 10, nós vamos perceber 3 elementos importantíssimos na vida desse homem de Deus, para somar na vida daqueles que vivem o grande desafio de recomeçar na direção certa. O primeiro elemento na vida de Esdras Esdras tinha disposição de conhecer a vontade de Deus. Pois na primeira parte do nosso versículo, nós lemos o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a palavra do Senhor. Vivemos em um tempo em que a corrida desenfreada em busca de milagres imediatistas tem substituído com tristeza o examinar meticuloso da revelação divina. Estamos vivendo diante de uma geração frustrada espiritualmente, oca e carente de direção. Esdras sabia que a verdade estava nas Escrituras. A Bíblia precisava ser trazida para o lugar que lhe pertencia. Então Esdras, quando parte da Babilônia rumo a Jerusalém, vem carregando muitas coisas na sua bagagem. Mas junto com a sua bagagem de viagem, Esdras está carregando um coração disposto, decidido e dedicado a estudar a palavra de Deus. Precisamos dessa disposição também. Precisamos mais do que nunca valorizar a palavra de Deus. Precisamos viver experiências profundas com o soberano Deus através da leitura, meditação, estudo e aplicação da sua palavra. Pois só assim poderemos contagiar outros, só assim poderemos conduzir pessoas até a vontade de Jesus. E isso só será possível se a Bíblia estiver nos conduzindo. Muito bem, já falamos do primeiro elemento, mas existe um segundo elemento na vida de Esdras, que é a habilidade de transmitir a vontade de Deus. E no capítulo 7, que é o nosso texto básico, no versículo 6, tem a seguinte narrativa:
Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Além de sacerdote, Esdras era escriba e tinha recebido autoridade governamental, um cargo como secretário designado para executar algumas funções de confiança, como, por exemplo, fazer cópias dos textos originais sagrados. Esdras estabeleceu estratégias orientado pelo Senhor para levantar uma comunidade empobrecida, cultural, social e espiritualmente. Esdras avalia as condições do povo judeu com o objetivo de fazer mudanças necessárias e significativas. Esdras identifica que a raiz do problema do povo estava no distanciamento do povo das Sagradas Escrituras. E com alegria, vemos que o povo aceitou a orientação de Esdras e seguiu o seu conselho. A habilidade de transmitir a vontade de Deus a um povo carente de luz vem de um preparo minucioso, de uma busca incansável de melhores estratégias e, principalmente, de vivermos inteiramente debaixo da boa mão do Senhor. A missão de Esdras não era nada fácil, assim também como a nossa hoje. E vejamos qual foi a motivação de Esdras. Encontra-se no capítulo 7, que é o nosso livro, capítulo-chave, versos 27 e 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanhar. A motivação de Esdras estava exatamente nesse detalhe. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Que esta seja também a nossa realidade hoje. Mas nós falamos que em Esdras capítulo 7, verso 10, nós encontramos 3 elementos. E o terceiro elemento da vida de Esdras é o seguinte: o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Esdras, como nós sabemos, era um conhecedor e um hábil orador coerente e conhecido pela sua integridade e caráter. Tudo na vida e ministério de Esdras apontou para Deus e sua vontade. Esdras falava e discursava bem, mas sua intenção não era atrair atenção para si, mas para que o povo enxergasse nele o Senhor. E assim aconteceu, queridos. Todos em volta conseguiram enxergar Deus nele. O seu discurso e o seu caráter estavam afinados, em sintonia. Queridos, vivemos tempos difíceis. A glória de Deus está sendo esquecida e os aplausos são a energia que alimenta o ego humano. Há uma verdadeira crise moral em nossos dias. É com tristeza que nós percebemos que muitos somos crentes na igreja e fora dela nos revelamos carnais. Às vezes,
há um abismo imenso entre o que falamos e o que fazemos. E conta-se que, certa ocasião, um filho único, após concluir a faculdade de Direito, o pai deu-lhe de presente um escritório de advocacia todo mobiliado e montado. E ele estava muito ansioso pelo primeiro dia do seu trabalho, porque naquele primeiro dia ele ia viver não mais a teoria da universidade, mas a prática com clientes que viriam procurá-lo. E o escritório dele ficava num prédio comercial, e cada vez que ele ouvia passos no corredor, o coração dele acelerava. E ele pensava, como é que eu devo ficar? Devo ficar sentado? Devo ficar em pé? Devo ficar descontraído? Ele estava muito inseguro em relação a essa sua primeira experiência ao vivo e a cores. E finalmente, quando ele ouviu passos se aproximando da porta do seu escritório, que estava aberta, ele ficou tão nervoso que ele pensou o seguinte: vou simular uma conversa ao telefone. Pegou o aparelho telefone e ficou simulando uma conversa como se estivesse falando com um cliente. E a pessoa que estava à porta, ele deu um sinal que a pessoa esperasse um pouquinho. Então ele manteve aquela conversa para mostrar o que ele sabia. E quando terminou aquela conversa telefônica, ele coloca o telefone no gancho, se dirige para a pessoa que ainda estava na porta e pergunta: pois não, em que posso ser útil? E a pessoa que estava na porta simplesmente respondeu: não sei em que você pode me ser útil, porque eu sou da companhia telefônica e vim aqui consertar o seu telefone. Então, o que isso mostrou? Que ele estava vivendo uma farsa. Precisamos moldar o nosso caráter e dobrar as nossas vontades. Precisamos com urgência que os Esdras se levantem desta geração com muita ousadia. Para a gente concluir, capítulo 7, verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e os seus mandamentos aos israelitas. Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Por que Esdras concluiu com tanto sucesso? Porque ele deu os passos certos. Primeiro, ele estudou a lei. Depois, ele colocou em prática na sua vida. E só então ele se sentiu capacitado para instruir e ensinar as outras pessoas. Mesmo enfrentando adversidades e dificuldades, Esdras caminhou na direção certa. A sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. Interessante que no livro de Esdras, essa expressão, a boa mão de Deus, é mencionada pelo menos 6 vezes. E foi exatamente a boa mão de Deus na vida de Esdras que fez toda a diferença na sua trajetória. Assim diz o versículo 9 do capítulo 7. O 8 e 9. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, Esdras saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Nós precisamos de Esdras nesse nosso tempo. E
se permitirmos que a boa mão do Senhor nos conduza, então, como Esdras, desfrutaremos de efeitos de vivermos no centro e no querer do Senhor. Se permitirmos, como Esdras, que a boa mão de Deus nos ensine, seremos aptos e habilidosos no ensino da palavra, moldando a cada dia nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou. E, além da boa mão do Senhor sobre nós, nós precisamos buscar, como Esdras, com um coração disposto. Isso terá a força necessária e fervor espiritual. Queridos, vamos confiar, vamos depender do Senhor, porque é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que mostra a melhor forma de transmitir o seu querer e a sua palavra. Mas para que o Senhor mostre isso, nós precisamos sermos imitadores de Esdras, termos um coração disposto, decidido e dedicado a estudar a palavra do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aquelas pessoas que nos cercam. Podemos orar? Essa lição traz para nós um grande desafio. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele possa nos fortalecer para que, como Esdras, possamos ter um coração disposto, decidido e dedicado a estudar a palavra do Senhor, a percebermos a boa mão do Senhor sobre nós e desfrutarmos dela. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos online para juntos, ó Senhor, aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essas ferramentas tecnológicas, ó Deus, que nos propiciam esta rica oportunidade, Senhor. Ó Deus, diante do que o Senhor expôs para nós nesse capítulo 7, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter estudarmos a Tua palavra, a praticar a Tua palavra e a ensinar na íntegra a Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, que assim como a boa mão do Senhor conduziu Esdras numa grande caminhada, que seja a boa mão do Senhor nos conduzindo nessa nossa caminhada, nesse tempo difícil que estamos enfrentando de pandemia, Senhor. Ó Deus, seja sobre nós a graça do Senhor e levanta, Senhor, neste tempo, muitos Esdras, ó Senhor, para estudarem, praticarem e ensinarem a Tua palavra. É a oração que te fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém.